simple past tense, regular verbo, ou seja, o tempo passado simples dos verbos regulares. Ficou tudo prontinho. Ficou com regras, com estruturação de sentença, afirmativa, interrogativa e negativa, colocação de auxiliar, tudo direitinho. Então, o que nós vamos começar hoje, na verdade, que é o simple past tense, que é essa parte daqui, né? Nós já observa-se o seguinte, que esses verbos regulares, que é aquela parte ali, ele vai ter também o irmão, que são os verbos irregulares. E não passa a ser outro assunto. Você passa a ter a mesma estruturação que tinha quando trabalhava com os verbos regulares. No tocante às formas, né? Afirmativa, interrogativa, funciona do mesmo jeito. É a modalidade de verbo que vai diferenciar, que é um pouquinho diferente. Então, o que é que nós vamos precisar efetivamente para se trabalhar com os verbos diferentes desses daí que são os regulares? São aqueles verbos que mantêm um padrão. Você pegar qualquer verbo regular, ele pode ter alterado a regra, mas no final sempre vai ficar com ED. Então esse é o padrão aí, o caracteriza, dá para qualquer uma pessoa perceber que ali se trata de um verbo regular. Já os verbos irregulares, tá? Eles são diferentes, né? Eles precisam de uma lista. E aí eu já tinha orientado para vocês na semana passada que vocês já agilizassem essa lista, porque trabalhar sem essa lista, gente, é um complicador. É um complicador, é desconhecido, porque nós trabalhamos inicialmente as regras dos regulares. Mas na prática, dentro das sentenças, dentro de qualquer texto, a lógica é que você trabalhe primeiro com a lista. Ao não encontrar o verbo na lista, você vai entender que aquele verbo é regular. E não simplesmente pegar um verbo que pode ser irregular e aplicar nele uma regra do ED. Aí você vai vai assassinar com um bichinho. Então, a primeira providência é ter essa lista na mão, em posse. Então, os antigos alunos da casa já tem essa lista. Certamente já tem essa lista. Mas qualquer pessoa, qualquer aluno novato que não tem essa lista, basta entrar lá no Google e fazer a pesquisa List of Irregular Verbs. Pronto. E aí não pegue aquela lista minimizada, pequenininha, com meia folha. Não. Uma lista, um certo conceito, para se trabalhar com esse tipo de verbo, deve ter, no mínimo, 5, 6, 8, 10 páginas. É isso que deve ter numa lista boa de verbo irregular, que você não precisa nem pegar a outra quando estiver trabalhando no ensino médio, durante o segundo e o terceiro ano, você não vai precisar mais estar pegando uma lista por cada ano. Então, uma lista boa, tem aluno que tem uma lista de verbo tão boa que ele conserva do 8º ano até chegar na 3ª série. Isso aí é o que eu recomendo. Então, aquela lista pequenininha, tá certo? Parece um preguiçoso, aquilo não vai resolver, porque tem poucos verbos e você pode achar que o verbo não é irregular e ele é. A sua lista que era pequena. Então, o passado simples com verbo irregular possui a mesma nomenclatura, ou seja, do jeito que você formar as sentenças. Afirmativa, interrogativa e negativa. Com os regulares também vai formar do mesmo jeito. Afirmativa com sujeito, verbo no passado e complemento. A interrogativa com auxiliar, sujeito, verbo no infinitivo sem TO e complemento. A negativa com sujeito, auxiliar, partícula de negação, verbo no infinitivo sem TO e complemento. Isso não muda nada, tá? Então isso não é um outro assunto. Na verdade é outra parte. É outra modalidade de verbo que você está encaixando no mesmo assunto. Você não está mudando de assunto aqui, é o mesmo assunto. É só o prosseguimento, a continuação, tá? E o que é que vai mudar o que é que vai mudar então? Ó, vai mudar só o verbo principal. Porque os verbos regulares, eles possuem um padrão definido, como eu já disse para vocês. Você olha qualquer um que estiver no passado, vai observar que ele está com ED. E esses verbos chamados de irregulares, né, diferentes, esses verbos irregulares, eles possuem forma própria. Isso quer dizer que cada um tem a sua maneira de funcionar. Se eu tiver uma lista com 1000 verbos, então eu teria
1000 verbos diferentes, eu não tenho um padrão para eles, né? O que eu posso ter é até modalidade, porque tem verbo que não muda nada, funciona do mesmo jeito no infinitivo, no passado e no particípio. Tem verbo que muda tudo, tem verbo que a forma do passado serve para o particípio, e tem verbo que a forma do infinitivo serve para o particípio. Isso dentro da lista, mas é a lista que noteia o uso, não é a gente que está fazendo aplicação de regras, de jeito nenhum. Já com os verbos regulares, você precisa aplicar a regra, não é isso? Então, o que é que a gente precisa? Consultar essa lista para poder entender como é que funciona. E o que é que eu quero fazer com vocês? Superficialmente, mostrar como é que funciona esses verbos regulares. Então, aqui, ó, mesmo que os verbos regulares possuam forma particular, eles podem apresentar 4 modalidades. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Um detalhe é que esse assunto, eu estou colocando as 3 colunas, infinitivo, passado e particípio, mas esse assunto só trabalha as 2 primeiras, né? Aí, quando você pegar um assunto mais adiante que precisar da terceira parte, você já sabe como é que funciona. Então, aqui tem o verbo cut, que é o verbo cortar. O que é que você vai perceber? Que esse verbo, ó, a forma dele, do infinitivo, é igual ao passado e é igual ao particípio, né? Então, eu vou encontrar um monte de verbo na lista que tem esse princípio aí. Tá? Não é com as mesmas letras, mas eu posso ter um verbo que o infinitivo, o passado e o particípio dele é igual. Tá? Então, o que é que aconteceu aqui? Não houve alteração de grafia. A escrita não mudou. Ah, mas se eu tirou o TO. E o TO é só o indicativo de origem, que é o infinitivo. Mais nada. Você observa cut, cut, cut. Mudou nada, não é isso? Aqui na segunda modalidade eu tenho o verbo drive, que é o verbo dirigir. Olha como ele mudou para o passado, passou a ser drove. E o particípio passou a ser o quê? Driven. Então, essa segunda modalidade está me indicando que houve alteração em todos o quê? Em todos os tempos. Ele está diferente quando mudou do infinitivo para o passado e também está diferente quando mudou para o particípio. Nos 3 casos, né? Ah, mas foi uma mudança pequenininha, mas teve. Diferente lá do primeiro, que não teve nada. Então, eu posso encontrar verbos que assumam essa postura de não mudar absolutamente nada. A terceira formação, eu tenho aqui o verbo buy, que é o verbo comprar. Aí eu tenho aqui bought e bought. Observe que a forma do passado é a mesma forma do particípio. Ok? Então, a mesma coisa. Eu pego na minha lista de verbos, tem lá 100 verbos, por exemplo, e posso encontrar 3 ou 4 que sejam assim, né? Um verbo que a forma do passado é igual ao infinitivo, que é igual ao passado, que é igual ao particípio, mas eu vou pegar um verbo que as 3 formas mudam, eu vou pegar um verbo como nessa terceira, que a forma do passado é igual ao particípio. Então, eu posso encontrar na minha lista verbos que sejam assim, que a forma do passado seja igual ao particípio. E a quarta modalidade de verbo é que eu posso encontrar verbos, como esse come, que é o verbo vir. Observe que o passado é came e o particípio é come. Quer dizer que a forma do infinitivo também serve para ser trabalhado no particípio. Mais uma vez, repito, enfatizo, reforço, que com a minha lista em mãos eu posso verificar isso. Tá vendo? Eu encontrei verbos aqui que a mesma forma do infinitivo também serve para o particípio. Então, essas são as 4 modalidades que eu posso encontrar na minha lista. Repetindo, verbo que não muda nada, como a primeira, verbo que muda tudo, como a segunda, verbo que a forma do passado fica igual ao particípio, como a terceira, e verbo que a forma do infinitivo é igual ao particípio, como tem expresso aí na quarta, não é isso? Além disso, gente, a gente pode ter verbos que podem assumir 2 formas de escrita, ou seja, a dupla grafia. Aí você pode ver aqui, na sua lista vai ter, aí você já vai discordar comigo. Eu tenho o verbo show, né, que como substantivo mesmo é show, que você assiste. Mas ele também pode ser o verbo mostrar. Então observe que esse verbo mostrar, aqui está com ED. Ah, o senhor não disse que ED só é para os verbos regulares? E é mesmo.
E por que que ele está aí? É porque esse verbo na própria lista já está assim. Não foi regra que você aplicou. É que a regra diz que tem verbo que pode assumir essa dupla grafia. Então eu não vou criar confusão onde não tem, né? Se a lista está dizendo que ele é desse jeito, não tem que brigar com a lista. Danada se eu pegasse, por exemplo, esse verbo daqui, come, e porque ele terminou na letra E, eu colocasse um D. Aí, meu amigo, aí eu estaria totalmente fora de rumo. Mas no caso desse aqui, do show, ele pode assumir sim essa postura, tá? Então, qual é o problema aqui? É que eu vou me familiarizar observando essa lista. Entendeu? Estando sem essa lista é querer fazer omelete sem ovos. Essa lista é indispensável. É indispensável. Todo aluno precisa ter essa lista na mão, ok? Então, já temos praticamente toda a estruturação do conteúdo já esquematizado, não é isso? Então, o que é que falta? Aplicar isso em texto, em algumas coisas, como eu já fiz na aula anterior, já associando alguns textos para que vocês pudessem manusear, se apropriar da aplicação de regras de forma dentro do contexto, que é esse princípio que se trabalha exatamente para o ensino médio. Ok, minha gente? Então, estou até satisfeito por receber alguns trabalhos de vocês já. Então, aquelas pessoas que não enviaram ainda e vocês que já enviam, que tiverem contato, vão avisando para eles que enviem esse material, entendeu? Porque daquele processo que foi adotado para esse bimestre, quem tiver sem me enviar material, certamente vai ficar de recuperação. Não vai conseguir passar direto. Então, não é agradável para mim que vocês fiquem de recuperação. Eu acho que para vocês também não. Então, eu desejo para vocês uma boa semana, tá? Conto com a participação de vocês que já estão me enviando os materiais e daqueles que não estão enviando, que adoeçam também dessa doencinha de enviar esse material, tá? E até a próxima aula.